Ler e interpretar poesias não é algo que os alunos conseguem fazer com grande facilidade, mas é algo que sempre cai em todas as provas. Então, fica com a gente até o final dessa aula, que hoje a gente vai aprender a interpretar poesias. Mas antes, solta a vinheta aí, Mandela! Olá meninos e meninas, jovens do meu Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Geraldo Filho e criei esse canal aqui, o Escreva Bem, para a gente poder compartilhar uma série de conteúdos de língua portuguesa, literatura e redação. E hoje a gente vai trabalhar sobre como interpretar poesias, isso mesmo. Vocês já perceberam que a maioria dos alunos prefere ler aqueles livrões grossos, de prosa, ficção principalmente, ao invés de ler aqueles livros fininhos de poesia? Por que será que isso acontece? É porque dentro do gênero lírico, que é o que nós vamos ver hoje, o que é o gênero lírico? O gênero lírico é quando a gente trabalha com o texto subjetivo, com a mensagem codificada. Então você tem um livro muito menor, mais fino, com menos páginas, porque aquelas palavras ali dizem muito mais. Quando a gente vai ler um livro de poesias, um texto poético, a gente tem que ligar a chave, o modo on, mas o modo on da subjetividade. Isso mesmo, ou seja, você tem que se deparar com a subjetividade que você vai encontrar ao longo do texto. Você tem que pensar, o que ele quis dizer? Aí nós começamos. Ele quem? Ora, Geraldo, o poeta, claro. Não é o poeta. O poeta é quem escreve, mas quem fala no texto poético é o eu lírico. Portanto, a gente tem que saber fazer essa diferenciação de quem é o poeta, ou seja, o autor do texto, e quem é o eu lírico, que é aquele que quem fala no texto. É isso que nós temos que saber abordar. Mas antes disso, principalmente, e para isso nós precisamos reconhecer qual é a voz do eu lírico e outros dois elementos muito importantes que os alunos têm dificuldade em entender, que são o que é um verso e o que é uma estrofe. Bom, o verso, ele é aquela linha de um poema e a estrofe é um conjunto de linhas, como vocês vão perceber numa série de links que eu vou deixar aqui embaixo para vocês analisarem dos poemas que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Na hora de entender um texto poético, é importante nós termos na nossa mente, como eu já disse, que o texto ali, as palavras ali usadas, elas estão no sentido metafórico, ou seja, o uso de figuras de linguagem são muito recorrentes aqui. E nós já vimos essa videoaula sobre figuras de linguagem. É importante vocês terem conhecimento que as metáforas são muito recorrentes nos textos poéticos, a metonímia, a hipérbole, o eufemismo, dentre várias outras, a metalinguagem. Cada poeta terá uma característica diferente de como eles vão trabalhar cada um desses cenários. Portanto, nós temos em mente que um poeta, quando está escrevendo um texto lírico, ele está escrevendo algo, mas muito provavelmente ele está querendo dizer algo muito além dentro daquele cenário. E aí nós vamos ver a divisão do uso dessas linguagens que existem. Porque tem aquela língua falada, a língua do cotidiano muito usada pelos modernistas, e a língua escrita, isso mesmo, a língua escrita, aquela que já domina um rigor maior, toda aquela formalidade dentro da norma padrão da língua portuguesa. Portanto, é importante que nós saibamos diferenciar uma e outra e os motivos que o poeta levou a optar pela língua falada ou pela a língua escrita, dentro dos seus graus de formalidades diferentes. Beleza? E uma outra dica muito importante, que essa é para você matar a charada num exercício, é você também saber associar o contexto histórico, o autor e a escola literária. Por exemplo, se eu chego aqui e começo a falar assim, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos já não trazem mais. Nós estamos falando de um poema romântico. E aí, uma característica do romantismo, Casimiro de Abreu, meus 8 anos aqui, é a questão do saudosismo. Ou ainda, por exemplo, nós temos uma outra escola literária, no qual aparece o Olavo Bilac, que é o parnasianismo, em que ele aparece da seguinte maneira: às vezes uma dor me desespera nessas ânsias e dúvidas em que ando, cisma e padece neste outono, quando calculo o que perdi na primavera. Ora, parnasianismo, gente, vocabulário erudito. Olha a presença do soneto aí. E o soneto é um poema composto de 14 versos, dividido em 2 quartetos e 2 tercetos, que faz um contraponto muito grande com os modernistas que vieram a partir de 1922.
Muito bem, a partir da Semana de Arte Moderna, o que os poetas modernistas fizeram? Eles aboliram aquele verso metrificado, os versos alexandrinos, os decassílabos. Eles usaram agora o verso livre. O que é o verso livre? Ora, gente, o verso livre nada mais é do que um verso livre, isso mesmo. Você não tem um número, você não tem um rigor de versos, um número pré-estabelecido. Isso vai de acordo com o desejo do poeta, tudo bem? E aí nós encontramos, por exemplo, Oswald de Andrade, a presença da ironia, do humor começa a aparecer na poesia, porque ele começa a desconstruir agora aquele verso canônico. O que é um verso canônico? É aquele verso célebre, principalmente o soneto, 2 quartetos e 2 tercetos. E ele começa assim: quando o português aqui chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Perceberam como nesse poema aqui, Erro de Português, do Oswald de Andrade, aparece essa questão do humor? Olha esse verbo aqui, despido. Esse despido, ele está tirando a roupa do português ou ele está tirando aquela formalidade da língua portuguesa? Perceberam como que a subjetividade na interpretação de um texto poético marca a leitura, a interpretação possível? E falando em língua portuguesa, é importante saber que mesmo a prova do Enem, ela tem um foco muito grande dentro da literatura brasileira, ela também aborda questões da literatura portuguesa. E aqui eu estou colocando para vocês o índice de escolas literárias que mais caem, que vocês estão vendo que é o modernismo e o romantismo, nessa ordem, e os principais poetas, disparadamente, Carlos Drummond de Andrade, vocês estão vendo que está em negrito, em itálico e sublinhado, porque o Drummond, ele é sem dúvida alguma o autor mais cobrado. Se vocês lembrarem de provas anteriores, Drummond já caiu até na prova de Química com poemas do Drummond. E aqui em seguida vocês estão vendo João Cabral de Melo Neto, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Claro que tem vários outros autores de várias outras escolas literárias, mas esses são os mais recorrentes. E importante é a gente recapitular e entender que o eu lírico é a voz do poema, cada verso é uma linha desse poema e um conjunto de versos torna-se a estrofe. Sabendo isso e entendendo que nós temos que perceber qual é a intenção do autor, dizendo de ironia, dizendo de metonímia, de hipérbole, de eufemismo, você pode ter certeza que você está preparado para interpretar, riscar cada uma dessas palavras que podem ter um outro sentido, você usar qual é o imaginário desse poeta, saber a escola literária de cada uma delas ajuda muito. E se você não tem todo esse domínio, é só você ficar ligado que toda quinta-feira às 15 horas tem live de literatura. E se você ainda não assistiu às lives de literatura, eu vou deixar o link aqui dos cards das aulas anteriores, e a partir dessa quinta agora é só você me seguir lá às 15 horas, ativar o sininho, não deixe de se inscrever, deixe o seu like aqui para que você receba as notificações e assim você vai percebendo como que a construção de um texto poético vai se dando e o contexto histórico de cada escola literária, tá certo? Bom, então se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like aqui, se inscreva se você ainda não é inscrito no nosso canal e um grande abraço, até mais!